Good morning in the case of Bom where I'm dia, from. bom dia, pelo menos no local onde eu estou. Obrigado a todos e todas por vocês se juntarem aqui a partir de diversas partes do mundo. Eu sou a Sarah Taylor, sou presidente do Comitê da Associação Mundial de Loterias, a WLA. Estou aqui em Indiana, centro-oeste dos Estados Unidos. Vocês sabem que, tal como indicado pelo vídeo, eu não vou repetir. Nós contamos com a interpretação simultânea para espanhol e para português, graças ao trabalho da Sibelae. Convidamos vocês a selecionarem a tradução. As nossas atividades garantem a segurança dos jogadores e contribuem para a redução das causas do jogo inseguro. Nós estamos utilizando novas tecnologias para os nossos produtores e serviços serem mais seguros e, ao mesmo tempo, atraentes e divertidos. Levando em consideração a importância desse assunto, decidimos realizar esse evento. O convite é também para a terceira edição do evento sobre jogo responsável. Primeiro evento aconteceu há mais de 2 anos. Nos próximos 3 dias, nós iremos explorar estratégias, pesquisas, ferramentas práticas para promover o jogo responsável em toda a indústria das loterias. Vocês vão ouvir pesquisadores especialistas da indústria e profissionais do jogo que promovem o design ético de jogos e também o aprimoramento contínuo no mundo todo. Hoje, a questão central tem a ver com a avaliação de riscos no design de jogos de azar. Vamos conferir diversas pesquisas que avaliam os comportamentos dos jogadores e avaliação de riscos. Depois disso, vamos ouvir as loterias que implantaram de forma eficaz jogos e ferramentas de avaliação de riscos, o impacto dessas ferramentas. Amanhã nós vamos conferir o programa de certificação de jogo responsável da nossa associação. Achamos um momento tempestivo para esclarecer o que é que nós esperamos das loterias quando elas pedem, solicitam ou querem renovar a certificação. Vamos ouvir profissional sobre sustentabilidade da indústria, que ajuda a associação e também as associações de normas. Essa a especialista vai mostrar o que esperamos das lotéricas que pedem a certificação, que estão procurando a certificação. Também vai contar como as loterias podem conseguir a recertificação. No terceiro dia tem a ver com a medida da eficácia das mensagens de jogo responsáveis. Vamos ver pesquisas recentes sobre a possibilidade de medir a eficácia das nossas mensagens sobre jogo responsável. Também ouviremos de membros da associação como é feita o preparo de mensagens de jogo responsáveis nas diversas plataformas e como é feita a medição dos resultados. Vamos ter 3 dias bem interessantes. Temos a expectativa de ouvir diversas abordagens, expectativas de diversas regiões sobre como podemos superar os desafios enfrentados para atingir o jogo responsável. Quero agradecer a todos os palestrantes pelo tempo, pela presença aqui. Espero que esse seminário web traga novas ideias para essa estratégia de jogo responsável que ajude os jogadores e as empresas do mundo todo. Mais uma vez, gostaria de lembrar a vocês que contamos com interpretação simultânea para o espanhol e para o português. Queremos agradecer a Sibelae pelo fornecimento do serviço de tradução. Quero agradecer a equipe da associação pelo árduo trabalho. Hoje, presidindo esse evento, vamos iniciar. Hoje quero dar a palavra para o Dr. Paul Sacco, da Universidade de Maryland, que trabalha
em Baltimore, nos Estados Unidos, a pesquisa do Dr. Sacco é focada na saúde comportamental e os vícios, com ênfase no desenvolvimento do curso da vida. Agora há pouco ele fez pesquisa sobre a epidemiologia do consumo de álcool e outros tipos de abusos. Ele também trabalha com epidemiologia e as correlações sociais do consumo. Ele também participou de pesquisas sobre o jogo patológico. Ele utilizou diversos métodos estatísticos, tais como análise de classes latentes e o modelo de 8 classes. Além disso, ele encarou pesquisas sobre saúde comportamental e também ele é formador de profissionais para a realização de intervenções de saúde comportamental. Seja bem-vindo, Dr. Paul. Muito obrigado por vocês me receberem no dia de hoje. Obrigado pela apresentação. Gostaria de compartilhar a minha tela agora. Espero que todos possam ver a tela. Hoje vou falar sobre uma pesquisa em que eu estive trabalhando nos últimos 3 anos. Eu gostaria de compartilhar algum background, alguns antecedentes. Eu tenho muito interesse na detecção de riscos de saúde conductual ou comportamental. Eu realizei um projeto que é o SPIRT entre 2014 e 2017, que tem a ver com a triagem, a detecção de comportamentos ludopáticos. Sobretudo, eu trabalhei também num estudo de assessoria de crédito para consumidores. Há algum tempo, eu recebi o contato de uma mentora que fazia parte de uma autoridade sobre jogo de azar do centro-oeste dos Estados Unidos em 2022. Nós começamos a trabalhar juntos. Eu recebi uma subvenção do centro, SRG, que trouxe financiamento para aquela pesquisa a partir de 2022. A terceira análise que eu fiz com os mesmos dados. Portanto, eu gostaria de trazer um pouco de informação sobre o que nós estivemos trabalhando na detecção de riscos e tal. Nesse estudo, nós utilizamos aprendizagem automática de árvores aleatórias para poder compreender mais um pouco sobre esse conceito de índice de gravidade dos jogadores problemáticos. Vou falar daqui a pouco. O algoritmo de árvores aleatórias funcionou, deu certo. Eu utilizo em alguma das citações, mas não era tão bom quanto a gente esperava. Foi mais útil para detectar aqueles jogadores. E uma da informação da nossa pesquisa é que o valor da detecção de riscos parecia vir daqueles jogadores que não tinham problemas, que não eram problemáticos. Nós trabalhamos bastante com programas de fidelidade, jogadores de loteria. Vimos que boa parte da informação dos dados também eram oriundos de jogadores de cassino. Segundo o estudo com que nós trabalhamos, foca a motivação quanto fator de risco. Nós utilizamos um instrumento, uma pesquisa de motivação de jogo de azar para poder avaliar por que as pessoas jogam jogo de azar. Em geral, as motivações para o jogo de azar costumam ser bem importantes em termos de risco. É importante compreendermos também as estratégias de enfrentamento, porque isso também tem uma correlação com o alto risco de jogo problemático. Nós também fizemos diversas análises demográficas, sobretudo gênero masculino, a baixa renda, raça e
O estado civil também são fatores que influenciam no jogo problemático. Essas são algumas das variáveis que iremos conversar mais um pouco nos dias de hoje. Nosso último estudo, que é o mais recente, nós focamos a inclusão de características que não são de loteria nos nossos modelos de predição. Nós utilizamos essa abordagem com a inteligência artificial chamada de florestas ou árvores aleatórias. Talvez vocês não tenham aí a familiaridade com essa abordagem, com esse algoritmo. Nós utilizamos jogos de azar, cassino e outro tipo de jogo. E nós vimos que utilizamos variáveis demográficas que nos ajudaram a a ser muito preditivos. Nós tentamos utilizar uma abordagem diferente para poder identificar os fatores de risco para o jogo problemático. O que que nós fizemos? Foi utilizar uma abordagem de aprendizagem não supervisionada. Queríamos identificar subpopulações ou classes de padrões de carregamento, de envio de bilhetes, de tickets. Isso teve como origem a nossa decisão de pôr o foco nos tipos de bilhetes carregados pelas pessoas. Quais os padrões? Quais os padrões? E nós também pensamos naqueles padrões e vimos que eles serão relacionados com níveis mais altos de jogo problemático também. Talvez isso não seja uma coisa nova para vocês. Gostaria de falar sobre o último estudo que nós fizemos. Vimos que os transtornos relacionados com o jogo de azar são nocivos para as pessoas, famílias e comunidades e também aumentam o risco de suicídio. Isso está estabelecido na literatura. Muitas vezes isso gera dívidas familiares, também falências e outras causas negativas. A forma, também a forma em que nós nos relacionamos com os jogos de azar é importante. A maioria dos jogos de azar são vinculados à loteria, as formas mais populares de jogo de azar. Há diversos programas que nós utilizamos neste estudo e mostram grandes níveis de jogadores, de apostadores que têm problemas. Utilizamos uma análise com foco na pessoa e foi utilizada antes para determinar o padrão de jogos. E nós utilizamos uma amostra de participantes com programas de fidelidade. E nesse cenário, as pessoas adquiriam os bilhetes. Graças aos nossos sócios, nós pudemos fazer uma pesquisa no centro dos Estados Unidos, e era um programa de fidelização das loterias. E incluímos uma pesquisa que falava sobre o índice de severidade quanto a problemas com os jogos, quais os motivos que os levavam a apostar. E também fizemos perguntas com relação às loterias. E nessa pesquisa, nesse estudo, nós trabalhamos apenas com indivíduos que participavam desse programa de fidelização. Portanto, nós tínhamos dados carregados durante 30 dias, e essa foi a amostra da qual eu vou falar agora. 45% das pessoas indicaram que tinham uma qualificação 5 ou superior com sintoma de problema. Então, eles tinham um certo problema, não muito grave, com relação a apostas. Com base nisso, esse grupo
que é ideal para poder detectar o risco, porque nós sabemos que é um grupo que tem maior problema do que a população geral. A população média foi de 5,67, e uma das razões pela qual mencionamos isso é porque enfrentar é uma variável. Porque quando há estratégias de enfrentamento, enfrentar esse problema, de lidar com isso, o nível é alto e passa a ser problemático. Nós vemos que a idade média era de 54 anos, vemos que 40% da amostra eram homens e 60% mulheres. 94%, desculpe, 34% tinha diploma de estudo médio e 6% tinham diploma superior universitário. Aqui nós vemos que tínhamos diferentes tipos de raspadinha com diferentes nomes, e depois tivemos diferentes loterias multiestaduais nos Estados Unidos, também e de alguns produtos desta classificação, como vocês podem observar no slide. Nenhum dos bilhetes obtiveram mais de 50%. Isso, com certeza, tem a ver com a média, ou a mediana. E a única exceção é a média de 1 para uma das raspadinhas. Isso serve para compreender que os dados que nós vamos utilizar para realizar essa análise de classes latentes é muito variável. Como podemos realizá-lo? No modelo de análise de classe latente, é que existe um produto subjacente e que podemos entender esse carregamento dos bilhetes e é realizado de forma binária. E depois é utilizado com diferentes modelos, classe 1, classe 2, classe 3, e funcionam de acordo com os critérios da informação. Utilizam diferentes modelos, que pode ser entropia ou em forma aninhados. E tem uma parte um pouco mais complicada que é esta, porque existe julgamento de acordo com as classes que nós utilizamos. Quantas vão ser? Isso é algo que implica critério, julgamento, e disso dependem os modelos de análise. Neste, a variável é a classe latente. Por um lado, nós temos a classificação dessas classes e depois temos um modelo de forma de previsão de quais vão ser essas classes latentes. E ao desenvolver este modelo de classificação, eu utilizei o índice que eu mencionei antes: idade, gênero, raça, educação, se a pessoa está desempregada, e também as estratégias de enfrentamento com o jogo para ver quem estava em cada classe. Temos aqui um modelo de 8 classes, as que nós vamos utilizar nesta análise. Temos a 1, que é uma de alto volume. Temos a 2, que é de resultados imediatos, de alto valor. Depois a 3, a de loteria multiestadual. Não vou ler todas, mas eu gostaria de lembrar que eu criei estes títulos para que possam entender a informação com base nos padrões que eu gostaria de mostrar. E eu queria mencionar também a probabilidade com que cada pessoa ia subir ou fazer o upload desse bilhete. Aqui temos pessoas
que estão numa classe de forma que pode ser uma probabilidade, ou seja, que está numa classe também pode estar em outra. E é assim que vemos na primeira classe. Como vemos no gráfico, os números no eixo I implicam uma probabilidade de 0 a 1. Para as pessoas nesta classe, tem baixa probabilidade de utilizar o bilhete para raspadinha. Mas nós vemos que tem uma maior probabilidade para Powerball, Mega Million e Lotto. E essa é uma classe de referência. Todas as outras classes vão ser comparadas com esta que é a modelo, que é a classe 3. Nós utilizamos essa de modelo, por isso que é o modelo de previsão, porque ela é utilizada como modelo. Nós vemos que a maioria das pessoas nesta classe utilizam bilhetes de Powerball ou Mega Million. Aqui nós temos outra classe de baixo risco. O prêmio é instantâneo de preço baixo, desculpe, e também temos pessoas que upload diferentes bilhetes de diferentes valores e o risco não é mais alto do que na classe 3. Nós vemos que a probabilidade do lado esquerdo e os tipos de bilhete estão na parte inferior, no eixo. E eu criei esses nomes, vocês podem modificá-los em função da descrição que vocês precisam. Aqui nós temos as 6 classes com mais risco. Classe 1, que são pessoas que têm alta probabilidade de realizar o upload de qualquer bilhete e que carregam esses bilhetes de raspadinha especificamente, mas também podem ser outros tipos de jogos. O que eles fazem é subir tickets de maior valor e depois nós temos a classe 4 que para mim é muito interessante. Termina sendo de alto risco também. São os sorteios diários, são bilhetes muito baratos e frequentes também, são utilizados várias vezes ao dia, por dia. Depois nós temos a classe 5, que também é bem alta em questões de risco. E depois a 7, que tem um prêmio instantâneo, um resultado instantâneo. E a seguinte também tem um risco alto. Eu sei que tem muitos números neste slide. Veja aqui, nós temos aqui várias classes. A classe 3 foi deixada de lado, porque eu quero ver outros grupos. Então, o que nós podemos ver é que cada classe, com exceção das 6, se vocês podem observar, na primeira fila, todos têm pelo menos um risco 5 vezes maior de ter problemas com apostas, com o jogo. E o que chama atenção, se nós observarmos a classe 4, é que ela tem 9 vezes mais risco do que com os outros. A 5 e 7 tem um menor risco, portanto, aqui são mais jovens. O ticket, o bilhete também são diferentes. As mulheres jogam. Então, nós podemos observar que o risco é menor e a proporção é inferior a 1. Nas classes 5, 6 e 7, é mais provável de que sejam mulheres. E uma descoberta interessante, que eu ainda tento decifrar, é que os sorteios diários
plano que criou o algoritmo, ele identificou esse tipo de pessoa que joga diariamente e que tinha uma probabilidade 10 vezes maior do que os afro-americanos. Nesse tipo de bilhete da loteria, nós temos riscos associados com as pessoas afro-americanas. E, consistentemente com a literatura, existe um risco mais alto, ou seja, o nível baixo de educação faz com que o risco desse grupo seja maior. E também, de acordo com o outro lado da biblioteca, que pessoas que têm essa motivação para apostar, essas pessoas enfrentam um risco maior. Isso foi identificado, isso também é consistente com a literatura. E aqui nós vemos, né, observavam antes na classe 4. Portanto, se pensamos quais foram as principais descobertas, existem padrões de menor risco e também existem bilhetes de valores inferiores, mais baixos. Esta é uma análise com foco nas pessoas. Não tem uma variável, não diz necessariamente quais são os bilhetes que têm maior risco. É para tentar compreender para quem nós devemos enviar material educativo. O risco alto que tem a ver com os bilhetes instantâneos ou de sorteios diários. E nós vemos que existe uma correlação com a educação, com o gênero. E na classe 5 tem essa diferença de gênero que tem a ver com questões do cotidiano, talvez um produto que seja um desafio para a comunidade afro-americana, porque nós entendemos que eles não querem criar bilhetes que sejam um risco diferenciado. Então, quanto a isso foi apresentado para diversas pessoas, mas não recebemos muitas respostas. Nós tivemos um pequeno incentivo. O operador oferecia um bilhete gratuito, um cupom em troca, mas uma das minhas preocupações era se as pessoas analisadas por nós são típicas, talvez não sejam. Segunda limitação tem a ver com a ideia dessa abordagem de classe latente, que às vezes, por ser criticado, quando realizamos esses agrupamentos, talvez possam ser identificados casos subjacentes, nem tanto classes reais. Portanto, o interessante é ver quantas classes nós acabamos tendo no fim do estudo. Existe a noção de que eu dei nomes, eu tentei ser o mais descritivo possível. Sempre existe o risco de o nome não indicar realmente o que estamos vendo. Todo esse estudo foi baseado no carregamento de bilhetes. Talvez tenha jogadores que não carreguem seus bilhetes, portanto, não sabemos ao certo sobre aquelas pessoas que estamos afastando aí, deixando, omitindo um grupo grande de pessoas. Nesse estudo, nós apenas analisamos
analisamos apenas a loteria, queremos pensar como a loteria particularmente podia ser identificada, como essas classes podiam ser identificadas na relação com as loterias, e talvez poderíamos analisar outros tipos de jogo de azar, tais como as predições, características na análise de classe latente. É um grande desafio poder operacionalizar. Temos o plano de reunir, de gerar um modelo de prevenção, porque seria preciso realizar a pesquisa mais uma vez com os participantes. O que que significa? Alguns bilhetes podem ser mais atraentes para jogadores de risco, por exemplo, as raspadinhas, maior pagamento, custo menor. Eu falei sobre jogadores afro-americanos, gostaria de saber a opinião de todos, se isso é relacionado com a história cultural, o tipo de jogos, como é feita a mitigação daquele risco. Pensando nas mitigações do estudo, nós gostaríamos de analisar mais ainda. É isso que eu fiz com esse trabalho. Eu gostaria de reconhecer mais uma vez o Centro Internacional para o Jogo Responsável e ao fundo financiado que financiou esse estudo, esses incríveis estudantes que me ajudaram nesse projeto. Muito obrigada, doutor Sacco. É mesmo super interessante. Tenho algumas perguntas aqui. Temos também a sessão de perguntas e respostas. Vamos fazer mais à frente. Muito obrigada pelo estudo. Quando falamos de carregamento, de upload, qual o tipo de processo? O que que significa? O que significa o upload, o carregamento de um bilhete? Então, quando eu vejo esse programa de fidelidade, o que você precisa fazer é tomar os bilhetes, utilizar o número, inserir o número do bilhete e carregá-lo. E dizer, bom, eu comprei esse bilhete, eu comprei esse outro bilhete. Eu sei que muitas pessoas têm equipe de trabalho na Europa, em outras partes, e utilizam um sistema automático, eletrônico, mas neste caso as pessoas precisam carregar os próprios dados delas. Esse é um desafio. Eu acho que essas pessoas são um grupo interessante com que o trabalho pode ser feito, porque talvez elas não estejam online, então esses jogadores talvez apenas utilizem esse sistema online para carregamento de bilhetes para outros tipos de apostas ou de jogos de azar. Nos Estados Unidos, foi um pouco limitado, pelo menos o acesso que nós tivemos. Quanto à classe mencionada antes, o senhor podia explicar mais um pouco? O- Claro, posso. Nós utilizamos essa divisão de classes conforme o tipo de bilhete comprado por eles. Tinha 4 perguntas sobre por que que você joga para enfrentar uma situação, para se sentir melhor. E a resposta, eu acho que foi, ah, tinha uma escala de 1 a 4, e depois isso era agregado, era adicionado. Isso possibilita que nós vejamos que a pessoa está informando o nível de jogo, de aposta, para lidar com os sentimentos. As mulheres têm maior tendência a fazer por esse motivo do que homens, né? A mulher tem maior propensão. O nível de risco, o mesmo, parece, parece ser um fator bastante robusto se alguém tiver algum tipo de jogo problemático. Então, muito obrigado por essa resposta. Gostaria de perguntar quanto à mitigação de risco, como já foi mencionado pelo senhor, para nós, nós da indústria, no nosso caso, do setor, qual seria uma aprendizagem
que o senhor podia trazer? Bom, essa é uma área em que eu ainda não pesquisei tanto assim. O Centro de Jogo Problemático de Maryland tentou aplicar uma abordagem de intervenção para falar com as pessoas, para saberem que não é uma forma de se gerar dinheiro, que é importante contar com um orçamento, saber quanto dinheiro você pode utilizar para o jogo, que ela não se torne a principal atividade de lazer da vida delas. Adoraria poder pesquisar mais ainda sobre esse assunto, poder fornecer informações para as pessoas sobre o número de bilhetes que eles compram e trazer aí um feedback, um retorno normativo. Bom, você comprou essa quantidade de bilhetes, mas a pessoa na média, compra essa outra quantidade de bilhetes para eles saberem quantas ganharam, quantas perderam, esse tipo de informação. É, eu fiquei empolgado e preocupado com as descobertas relacionadas com as pessoas afro-americanas. Uma coisa no mercado, quanto o produto que eles consomem gera um risco diferencial para essa comunidade. Seria importante para gerar uma intervenção, uma mitigação que aborde essa questão mais específica. Muito obrigado por ter mencionado isso. Espero que o senhor possa continuar avançando para fornecer informação adicionais para nós da indústria das lotéricas. Muito obrigado pelo trabalho. O nome da indústria nós valorizamos muito e esperamos aprender mais com o senhor daqui para frente. Muito obrigado pelo convite. Ótimo. Vamos agora apresentar a Melissa Sun, nossa coordenadora na WLA. Ela vai apresentar os próximos palestrantes e moderar essa parte do programa. Sarah, muito obrigado para todas e todos pela participação. Eu acho que nós compartilhamos no começo o vídeo do webinário. O vídeo não tinha som no começo, mas se tiver qualquer pergunta, tem um botão no final da tela, um botão de Q&A, de perguntas e respostas. Vocês podem, se tiverem alguma pergunta, não hesitem em fazer. Eu tenho o prazer de apresentar a nossa próxima palestrante, uma pessoa que eu conheço há bastante tempo. Vamos ouvir sobre o jogo de quina, que implantaram essa ferramenta de avaliação de risco de forma eficaz, que mudou a organização de forma interna e qual o impacto mensurável. Sandra Conde é gerente geral da Banca de Jogo da Quina do Uruguai, Montevideo. Bom dia. Ela é integrante do comitê executivo da WLA e também membro do grupo de trabalho de CRSA, é a única representante da América Latina e também do grupo de trabalho da CIBELAE. Ela tem 20 anos de expertise, ela ficou envolvida em todos os aspectos da organização para a implantação de um treinamento e a implantação de melhores práticas no negócio. Ela tem um papel fundamental na implantação de programas de certificação no setor das loterias nessa região e ficamos muito gratos por isso. Sandra, a palavra é com você. Muito obrigado, Melissa, pela apresentação e também pelo convite. Bom dia, boa tarde para todas e todas. Quero mandar cumprimentos da cidade de Montevideo, no Uruguai. É um prazer mesmo estar aqui compartilhando esse seminário web com vocês, nessa semana de jogo responsável, com toda a comunidade da WLA, junto com profissionais tão distintos, tão salientes e também com colegas. Hoje eu vou apresentar como nós fazemos como lidamos com essa questão na banca. Vamos compartilhar a tela para iniciar a apresentação. Ótimo, vamos então.
Então, começando, vocês sabem que o design de jogos é um dos elementos principais do quadro de certificação de jogo responsável do WLA. Dá para ver que é uma área bem importante de trabalho. Eu vou compartilhar como nós lidamos com essas questões na, em La Banca e a experiência com os jogos. Então, em La Banca, nós determinamos esses três princípios estratégicos quanto ao nosso design. Nós desenhamos nossos próprios jogos, nossa tecnologia é realizada in-house integralmente. Nós aplicamos processos certificados que observam padrões internacionais. Esses três alicerces ou pilares permitem a criação de jogos que são inovadores e, ao mesmo tempo, responsáveis. Essas são as certificações que nós temos. A banca tem a certificação de jogo responsável, segurança da informação e padrões de qualidade. Isso garante que o nosso processo para design e para a operação dos jogos observe e cumpra os requisitos internacionais mais elevados. Agora, quanto aos nossos jogos, nós oferecemos 5 tipos de jogos: a quina, 5 de ouro, tumbola, raspadinha e supermatch. Isso representa o âmago da nossa oferta de jogos no Uruguai. Nós podemos diferenciar duas categorias principais de jogo. Por um lado, temos os jogos de loteria, que são a tómbola, 5 de ouro, a quina, jogo de raspadinha. E, por outro lado, temos a categoria de apostas de jogo representadas pelo Supermatch. Todos nossos jogos tradicionais são resultado do nosso próprio design personalizado para as necessidades do mercado uruguaio e são bem locais. Todos os jogos são oferecidos tanto de forma física quanto online. As categorias, algumas delas são exclusivamente online. Dentro das apostas de jogo, como por exemplo a Digital Scratch. Temos algumas que distribuem no país todo e são tomadas medidas para o jogo responsável. Os menores não podem ter acesso à plataforma, porque é controlada através de um cadastro e de uma conta do usuário. E o processo exigido é o documento de identidade e o uso de uma ferramenta digital que evita o roubo de identidade. O design desse jogo inclui um, uma estrutura e também alguns requisitos de jogo responsável, detalhados que servem para qualquer jogo. As pessoas envolvidas no design dos jogos, elas recebem um treinamento e também nós recebemos auditorias para que exista o cumprimento efetivo das normas vigentes. Aqui nós temos a nossa política e cumprem com a necessidade do mercado uruguaio e também com o padrão mais alto de qualidade. Ao longo da nossa história, nós desenvolvemos tecnologia, constantemente nós recebemos atualização e também nos adaptamos às preferências dos nossos jogadores.
para que os nossos produtos possam evitar o mercado ilegal. Precisamos ser atraentes para o mercado. Nosso objetivo é oferecer entretenimento transparente que também seja responsável e atraente. Decidimos que não vamos desenvolver jogos que sejam classificados como de alto risco. Para isso, nós temos medidas que diminuem esse risco. O nosso Nós estamos comprometidos de ter medidas de jogo responsável. Para nós é importante que os jogos sejam voltados apenas para adultos. Pensamos que os símbolos, que as figuras não sejam atraentes para os adolescentes. Nossos jogos são projetados para entreter apenas adultos. Também determinamos limites sobre determinadas características e mecanismos dos jogos, levando em conta os jogadores vulneráveis. Por exemplo, evitando essa sensação de chegar perto de ganhar o prêmio. Também esse tempo de resolver, de receber a resposta do prêmio ou da possibilidade de ganhar em 3 segundos. E também tentamos reduzir essa ideia de ter essa sensação de controle. Também projetamos um processo detalhado do design do jogo, que é de acordo com o processo de qualidade e certificação de ISO 9001. Atende os requisitos de jogo responsável e o comitê participa em diferentes etapas para avaliar se os requisitos estão sendo cumpridos. Utilizamos diferentes ferramentas para avaliar o risco de cada jogo, principalmente com relação aos grupos vulneráveis. Com relação ao projeto, avaliamos de acordo com a perspectiva o dano possível que possa chegar a menores de idade. Neste momento, há uma medida importante: o monitoramento do comportamento dos usuários após o lançamento, para poder fazer alguma melhoria se for necessária. Nós aplicamos o processo, inclusive se nós detectamos algum que é inexistente. Também fazemos inovação, ou às vezes nós temos um pedido do regulador. Realizamos um estudo profundo, avaliamos o mercado e um possível impacto. Eu quero mostrar o processo de design do jogo, diferentes passos, e da perspectiva do jogo responsável, eu gostaria de mostrar qual é o trabalho do comitê corresponsável. O comitê do jogo responsável avalia o design e faz uma análise de risco para que cada jogo cumpra com os requisitos do jogo responsável. Cada um deles é realizado uma análise de risco para analisar o impacto nos jogadores com diferentes ferramentas. E aqui temos a responsabilidade do comitê do jogo responsável. Hoje em dia, o comitê tem várias responsabilidades importantes. O
design do jogo, nós revisamos o design do jogo de acordo com o requisito do jogo responsáveis, a análise de risco, o impacto que possa ter nos menores, avaliamos e definimos as medidas que podem ser implementadas e também fazemos uma revisão do impacto pós-lançamento, para ter certeza de que os jogos sejam de acordo com os princípios éticos. As garantias deste processo, quais são? O processo garante que haverá uma medida, poderemos realizar a medição desse risco para identificar um possível dano aos jogadores, e para isso nós utilizamos ferramentas de análise de risco. São analisados diferentes parâmetros, como frequência do evento, intervalo, a continuidade do jogo, percentual dos prêmios, a acessibilidade para jogar, a oportunidade dessa quase vitória, o tamanho do prêmio, se ele pode apostar em apostas múltiplas, opção de pagamento, todos esses fatores de risco são analisados em escala. E o nível pode ser de risco muito alto a baixo. E aqui eu quero mostrar a categorização que nós realizamos através das nossas ferramentas de medição. E aqui vocês podem ver que os riscos maiores são aqueles que têm resultados imediatos. Para isso, devem ser aplicadas medidas de proteção, levando em conta o risco. Nossa plataforma oferece uma série de ferramentas para todos os usuários, para os jogos de alto risco, e nesses nós tomamos medidas específicas, por exemplo, um limite de perda diária e mensais, também pausas obrigatórias para jogar, e além disso, o monitoramento da conduta dos jogadores online, e enviamos mensagens personalizadas de acordo com a atividade do usuário, principalmente se identificamos problemas com os jogos. Então, desta forma, nós garantimos um ambiente seguro. Todos os participantes do processo do design dos jogos recebem um treinamento. Nós garantimos que os engenheiros recebem um treinamento. Nós combinamos responsabilidade e inovação em cada parte do processo. Todos os processos de gestão são auditados constantemente, com auditorias internas e externas, e dessa forma nós garantimos um sistema robusto de monitoramento. Também obtemos informação. Isso afeta o processo da tomada de decisões para garantir a transparência e estarem alinhados com as normas internacionais. Temos o compromisso no design dos jogos. Atualmente, temos iniciativas que incorporam inteligência artificial para melhorar o monitoramento dos jogadores. Queremos melhorar a comunicação com os jogadores. Também educação para que os usuários tenham uma atitude reflexiva. E o foco está na proteção dos menores. Isso é tudo que eu tinha para compartilhar com vocês. Muito obrigada pela sua atenção. Espero que tenha sido útil o que eu apresentei. E espero mostrar um exemplo de como nós lidamos
com o programa Na Banca. E também é um convite a dialogar com outras loterias, as suas experiências também. Aqui está o meu contato, seria um prazer ficar em contato com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Sandra. Muito interessante. Com certeza, os participantes têm perguntas. Nós vamos responder no final da sessão, perguntas e respostas. Nós queremos ter certeza de que todos vão ficar até o final, mas as perguntas vão ser respondidas no final. Eu gostaria de apresentar a próxima pessoa que trabalha na Austrália. Ela está, ela é responsável de diferentes jogos de azar, tem mais de 18 anos de experiência na marca e também ajudou a expansão das marcas mais importantes de jogos de azar na Austrália. Em 2024, a marca era uma das mais importantes da Austrália. Christian, muito obrigada por estar aqui conosco da Austrália. Que horas são lá agora? É 1 hora da manhã. Nossa! Aí eu gosto de trabalhar de noite, então, para mim, sem problemas. Então, quando nós convidamos você, pensamos que você ia gravar a sua apresentação, mas inclusive é melhor tê-la ao vivo. Ok, você tem a palavra e no final da sessão nós vamos fazer as perguntas. Eu quero compartilhar a minha tela rapidamente. Ok. Aguardem, por favor, um minutinho, que estou procurando a minha apresentação para poder compartilhar. Ok. Eu vou selecionar o modo de apresentação. Então, estamos vendo sim, funciona assim. Dá para ver a minha tela integralmente? Agora, tamanho ficou bem? Posso começar? Ok. Olá. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a vocês pela apresentação tão amável. Estou aqui na Austrália. Se vocês não conhecerem a Lottery Corporation aqui na Austrália, gostaria de apresentar a vocês. Nós distribuímos jogos de azar em todos os estados da Austrália, salvo a parte ocidental da Austrália, que tem um outro operador. E nós também trabalhamos com aplicativos móveis. Nós temos diversos jogos, sorteios, raspadinhas, etc. Temos uma dozena de jogos diferentes no nosso portfólio, nossa carteira. No mínimo, metade da população adulta da Austrália joga um desses tipos de azar. Essa informação da Austrália. Nós temos também um programa de jogo responsável. Nós reconhecemos que todas as formas de jogo de azar e até aqueles produtos de baixo risco, como as loterias, têm o potencial para causar dano. Portanto, nós trabalhamos com um programa de jogo responsável. Nós temos um programa que é bem integral, completo.
Conta com diversos sistemas, ferramentas integradas em toda a nossa operação. E nós trabalhamos com a WLA de forma bem próxima. Nós temos a certificação das associações a partir de 2017. Gostaria agora de mostrar um pouco o funcionamento dos nossos processos de desenvolvimento de produtos. Temos, então, levamos em consideração requisitos de jogo responsável ao longo de todo o processo. Durante a primeira fase relacionada com o conceito inicial do produto, o ajuste de produto já existente, nós trabalhamos com uma checklist, uma lista de verificação e avaliação de jogo responsável. Também fazemos uma avaliação inicial através de um programa chamado de GamGuard para poder identificar fatores de risco potencial. Depois passamos para a segunda fase, o design, onde trabalhamos na avaliação de riscos e trabalhamos com diversas partes interessadas, stakeholders. Trabalhamos, por exemplo, com distribuidores, fazemos depois a fase de validação, pesquisa para entender as mudanças potenciais e também trabalhamos na base da informação coletada nas primeiras fases. Depois, passamos para a fase de desenvolvimento, lançamento do jogo e, por fim, aplicamos os controles, fazemos os controles necessários no lançamento, temos a fase final, que é monitoramento contínuo. Nós levamos muito a sério. Monitorizamos as condutas dos usuários depois do lançamento do produto. Dessa forma, nós garantimos, nos certificamos de o jogo estar alinhado com as expectativas de jogo responsável. Também procuramos o monitoramento para incorporação de melhorias contínuas. Eu gostaria de mostrar aqui esse comparativo da GamGuard, que é uma ferramenta utilizada para revisar nossos jogos, para garantir que nós temos os controles corretos de jogo responsável. GamGuard é uma ferramenta de avaliação para medir o risco, os fatores de risco. Nós utilizamos a partir de 2017. GamGuard faz essa avaliação na base de fatores estruturais e fatores de risco. Temos a escala utilizada por eles, até 4 características de jogo responsável. Os jogos são classificados: risco baixo, bem, muito baixo, médio, alto, muito alto, no caso de jogadores vulneráveis. O risco é reduzido na abordagem dos fatores de risco de jogo e na implantação de medidas de jogo responsável. Isso é muito importante, um processo que é importante para compreender no desenvolvimento de um jogo novo. A tela. Dá para ver na tela a escala utilizada pela ferramenta. Dá para ver que as máquinas eletrônicas são aquelas com menor risco e as loterias aquelas que sejam menor risco. Temos, entre os jogos de alto risco, temos jogos online. Nós tentamos utilizar ferramentas para deixar o nível de risco mais aceitável. Eu gostaria de mostrar aqui online Kino. Kino Online é um jogo muito utilizado com muitos usuários na Austrália. É, é feita a escolha de 20 números entre 80. É um jogo bem popular em toda a Austrália. Kino Online era um jogo de alto risco no portfólio da nossa empresa. Não era possível prever mudanças significativas no jogo para poder mitigar o risco, por exemplo, a frequência, ou a mudança
nos espaços, um, nos intervalos, nas pausas, depois das quais você podia voltar a participar do jogo. Foi preciso uma investigação mais profunda. A primeira mudança implementada no jogo foi o estabelecimento de limites semanais obrigatórios de jogo para reduzir o risco em setembro de 2024. Depois, nós introduzimos em maio desse ano alertas contínuos de jogo, para continuarmos na redução do risco. Isso foi feito em inícios desse ano de 2025. Se a sessão de jogo for de 3 horas, aparece alerta de jogo contínuo, para convidar os jogadores a terem aí uma pausinha antes de continuarem jogando. Essas medidas foram bem positivas. Os clientes apontaram e nós reduzimos uma redução de 20% na interação que os jogadores têm com o jogo. Portanto, nós reduzimos o risco em termos gerais foi reduzido. Também isso trouxe um benefício generalizado para os jogadores na redução do risco. Agora, eu vou mostrar algumas das coisas que ajudaram, caso vocês utilizem uma ferramenta semelhante à Gamba. Ela não pode ser a única ferramenta utilizada por vocês. Como foi mencionado, uma coisa utilizada de forma complementar para responder às crises de jogo responsável. Eu mencionei no slide anterior. Por outro lado, eu recomendo a utilização de checklists, de listas de verificação. Nós utilizamos no caso das raspadinhas. A ferramenta pode ajudar também para compreender a abordagem utilizada. Por exemplo, eh, quando é recebido um pedido de mudança no jogo, isso permite que o jogador compreenda melhor qualquer tipo de tática. Em quarto lugar, sempre consideramos que, no caso do ambiente online, o risco é sempre maior. Número 5, é importante você estar alinhado com interpretações comuns que sejam aplicáveis a todos os jogos, para isso poder constituir uma resposta padronizada. Número 6, é importante revisar os scores, né, as classificações na GameGuard. É importante poder abordar qualquer tipo de coisas que são feitas de forma irregular, e também é fundamental a existência de um moderador ou revisor interno. É relevante contar com um representante no cliente e obter a revisão de forma independente. Esse foi, assim, um panorama geral sobre como nós utilizamos essa ferramenta. Muito obrigado por vocês terem feito esse convite e para poder compartilhar essa semana de jogo responsável com vocês. Bom, a Gencar é uma das ferramentas principais. Eu acho que o próximo palestrante também vai abordar a questão da Gamecar. Eu acho que tem várias perguntas, eu já falei, iremos fazer no final. Vamos agora, vamos convidar depois para você respondê-las. Vamos ouvir agora a apresentação da Nia, que são duas pessoas que são a Eva Rissanen, a gerente de desenvolvimento de jogo responsável e sustentabilidade corporativa, e Stefano Nucci, que é especialista em jogos, cassinos online. Eles vão fazer uma apresentação sobre a comunicação com jogadores. Eles vêm da Finlândia. A palavra é com eles. Olá, tudo bem?
Então, nós estivemos conversando sobre a experiência. Eu estive trabalhando na indústria por 15 anos. Eu trabalho principalmente com as iniciativas relacionadas com o jogo responsável para jogadores. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigada por vocês convidarem, obrigada por você aceitar. Eu estou com meu colega aqui. Eu vou mostrar um pouco qual o contexto e depois vamos ter uma demonstração ao vivo. Nós também utilizamos Engard. Eu acho que é muito importante conferir o funcionamento e como é feito o envolvimento, como é o envolvimento no nosso programa de cuidado e na comunicação com os jogadores. Agora vou compartilhar minha tela. Dá para ver bem agora? Sim, podemos ver a tela, mas seria ideal se você pudesse alargar um pouco, compartilhar em tela cheia, porque ficou bastante pequena. Você precisa colocar no modo de apresentação agora, no modo de apresentação. Vamos agora. Está ok? Você pode clicar de novo na parte de baixo. Agora sim? Eu ainda vejo a tela pequena. Podemos fazer assim. Está a possibilidade de ver, por mais que seja pequena. Eu vou tentar de novo. E agora? Sim, agora está perfeito. É um prazer estar aqui e compartilhar a nossa experiência. Muito bem. Quanto ao contexto, por que é importante analisar o risco do produto? Nós temos a demonstração ao vivo. Eu também vou falar sobre a comunicação com o jogador e a loteria Veikos. Quanto a Veikos, nós estamos na Finlândia. São 5 da tarde, já é de noite. E Veikos é uma empresa do estado que tem diferentes jogos, cassino, apostas, loteria e também jogos de cassino online. Nós temos diferentes mecanismos de venda, arcade, temos um cassino em Helsinki, nossos pontos de venda também, varejista. Alguns números.
Nós temos 2,6 milhões de usuários registrados, 100% de identificação, ou seja, esse usuário deve estar identificado para poder apostar. Por exemplo, as raspadinhas, inclusive essas raspadinhas. E temos os dados dos 2,6 milhões de usuários. Nós recebemos auditoria sobre jogo responsável e nós somos nível 4 dentro da WLA. Quanto ao programa de sustentabilidade e estratégia, como vocês podem observar, o design dos jogos e a avaliação de risco são parte do programa de sustentabilidade, com foco nos usuários, nos clientes, para ter um uso seguro. É importante que a experiência do usuário seja segura, porque os nossos produtos, as regulamentações, nós colocamos uma limitação obrigatória para os nossos produtos. Por que é fundamental analisar se existe um risco, análise de risco? Porque isso permite identificar, através do processo, os produtos que têm maior risco para criar um dano no usuário. Esses danos são, quando eles são identificados, é possível implementar ações de cuidado, discussões, e também implementar algumas ferramentas para, por exemplo, os jogos que permitem obter resultados imediatos. O resultado da avaliação faz parte da nossa aplicação de regras, e para alguns jogos específicos e algumas características, na Finlândia é necessário implementar avaliação de risco para as autoridades. Isso para nós é muito importante. E como eu mencionei antes, a experiência do cliente também é importante, que os jogadores tenham consciência com relação ao produto, que seja transparente e que o cliente saiba o que está fazendo, que tipo de jogo ele está jogando. O meu colega, o Stefano, ele vai mostrar, ele é especialista em jogo e em avaliação. Ele vai fazer uma demonstração e a avaliação de risco, como foi desenvolvido esse produto ético, e o resultado da avaliação também é parte da aplicação das regras dos jogos para as autoridades. Depois da demonstração ao vivo, eu vou mostrar mais elementos sobre o cuidado e como é utilizado esse resultado de avaliação de risco nas nossas ações de jogo responsável. Eu vou deixar de compartilhar a tela agora. Agora vocês podem ver a minha tela, sim? Ótimo. Esta é uma demonstração que mostra como funciona o Game Guard para informar como funciona este jogo. Eu vou entrar.
Eu vou escolher a informação com relação ao jogo. Enquanto ele completa a informação, nós tínhamos um produto, uma ferramenta que nós estamos utilizando há muitos anos já, que também é utilizado já há muito tempo na indústria também. Vamos responder as perguntas sobre práticas no jogo. Quantos segundos há entre cada rodada de jogos? Então, aí nós colocamos 5. Na segunda, vamos responder: quantas compras podem ser realizadas por transação? Na maioria das vezes é só uma. Alguns jogos permitem múltiplas compras. Também a quantidade de apostas que podem ser realizadas. Normalmente é em torno de 20 euros. Depois nós temos aqui no caso, nós podemos escolher este ponto, a opção mais alta, e depois nós temos com relação ao prêmio, o jackpot, nós vamos escolher este. E no jogo vai aparecer as opções com relação a ganhar ou perder e quantas horas passa sem que exista uma pausa, que é obrigatória, e ao método, a forma de pagamento utilizada. E também se existe algum elemento que dê essa ilusão de controle. E também os apostadores podem escolher entre 30 ou 60 segundos com relação ao cartaz que aparece. Faz quanto tempo que você está jogando para poder determinar um limite antes de continuar jogando. Não há uma opção de limite de tempo, infelizmente. Todos os jogadores, eles recebem um feedback com relação às apostas que realizam, as suas condutas. Quando eu realizo este relatório do jogo, eu posso ver o resultado, se tem relação com o jogo responsável ou não. Obrigado, Stefano. Talvez as pessoas já tenham perguntas após a apresentação. Vamos tentar compartilhar a tela novamente. Você tem que deixar de compartilhar para eu poder compartilhar a minha. Ai, não estou conseguindo compartilhar a tela.
Não sei como fazer para compartilhar a tela toda. Por algum motivo eu não estou conseguindo. Stefano, se você tiver a apresentação, veja se você consegue compartilhar. Vou tentar novamente. Funciona? Deu certo? É uma versão anterior da apresentação, mas não tem problema. Não sei por que você também não consegue colocar a tela cheia. Ok, mas vamos adiante. Então vamos lá com o próximo slide. Muito bem. Isso é o que foi mencionado anteriormente, foi dito com relação à prevenção do jogo de menores. É uma forma muito eficaz para evitar que menores apostem, porque temos uma identificação e pedimos que de fato, 100% dos apostadores são identificados, e na Finlândia é imprescindível que tenha 18 anos para poder jogar, apostar e comprar produtos da Veicos. É necessário ter um cartão para poder apostar. Vamos adiante. Temos todos os dados e é importante saber como nós utilizamos a informação. Essa é a abordagem da Veikal para os jogadores, como nós podemos ter um jogo melhor. Eu vou mostrar como é realizada essa avaliação de risco e como relacionamos com a experiência do usuário. Temos um princípio de jogo básico para todos, não apenas para os que têm um nível de risco, mas para todos. E para que os jogadores entendam e conheçam os hábitos de apostas e tenham forma de tomar uma decisão com informação. Medimos, então, o índice de consciência com relação ao jogo e análise do resultado da Vehicles permite que aumentemos o cuidado que temos com o jogador. Nos jogos, pode ser determinado limites de perda de ritmo rápido, por exemplo, os que apresentam maior risco de dano. Então, é necessário determinar um limite obrigatório para os jogos que se jogam de forma rápida, instantânea. Também controlamos e reagimos se o comportamento é arriscado. E como vocês podem ver à direita na tela de cor rosa,
é o que nós estamos fazendo para os jogos de risco. Evitamos o marketing, enviamos mensagens personalizadas e os jogadores que jogam jogos que têm mais risco recebem essas mensagens. Então, nós podemos identificar através dos dados e os produtos com maior risco são os que levam a ter o usuário ter um comportamento mais arriscado. Isso é parte da nossa avaliação de risco e é fundamental. Como eu mencionei, é importante aumentar a conscientização do produto com relação ao nível de risco, é que os jogadores entendam os níveis de risco. Nós criamos um conceito que é simples. É simples e claro, e como vocês podem ver na parte direita, tem uma visualização clara para compreender e é necessária essa imagem clara, essa visualização clara. Também deve ser atraente para que os jogadores compreendam. E o nosso objetivo é aumentar a consciência. Os níveis de risco em vehicles são realizados de forma transparente. Também podemos ver aqui o produto. Os produtos, os níveis de risco são comunicados aos jogadores de forma eficaz e também de forma divertida e envolvente. Esta é uma forma como nós utilizamos a avaliação de risco. Como eu já disse, é uma proteção e existem algumas restrições e também há restrições de regulamentação com algum produto específico, por exemplo, o produto não pode oferecer determinadas características por uma questão de regulamentação. Mas também temos uma parte importante que tem a ver com a comunicação do nosso produto, dos riscos e como incluímos isso na experiência com o usuário. Eu tenho alguns slides ainda e tem a ver com a parte da comunicação do jogo responsável para criar consciência, que tem a ver com a tarefa de fazer com que os mitos desapareçam. Por exemplo, no caso dos jogos rápidos, nós criamos conteúdo para os jogadores. No último slide, eu gostaria de mostrar qual a classificação dos riscos, essa que nós utilizamos aqui. Como tornamos aquela comunicação atraente e divertida? Talvez na avaliação de risco, não possamos utilizar as palavras aí, os termos divertido e atraente, mas queremos nos certificar de que os jogadores realmente tenham ciência dos níveis de risco. Eis um exemplo do que nós fazemos. Enviamos mensagens aos jogadores. Este é um quiz, uma listagem breve de perguntas. Eles precisam fazer um percurso. Quando chegarem no final, eles precisam conectar cada jogo com um nível de risco. Portanto, nós fazemos com que eles unam os jogos com a classificação de riscos. Essa é uma espécie de jogo também. Em outros casos, o que nós fazemos é incluir
preços não relacionados com os jogos, por ser preço de uma outra coisa, os clientes gostam dessas alternativas porque elas são divertidas, são interessantes e, além disso, é uma coisa que ajuda na geração de consciência quanto aos riscos de jogo. Essa foi a apresentação que eu fiz e o Stefano também. Se tiverem perguntas, não hesitem em fazer, consultar, se houver alguma coisa que vocês precisarem saber, qualquer coisa que vocês precisarem, podem entrar em contato direto comigo, com o Stefano. Estamos aqui à disposição de vocês para trazer mais informação, caso vocês precisem. Muito obrigada da nossa parte. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigado, Iva e Stefano. Foi uma apresentação muito interessante. É interessante ver como ela funciona. Não tinha visto antes. Então, existem diversas perguntas da audiência. Vamos começar imediatamente. Gostaria de começar com a Sandra. Talvez Sandra poderia compartilhar o vídeo. A primeira pergunta que nós temos do público é: se os jogos são fornecidos justamente por um provedor, por um fornecedor, e não por vocês da banca, como é a aplicação dos requisitos de jogo responsáveis se houver um fornecedor e os jogos não forem gerados por vocês mesmos? Então, nós fazemos nossos próprios jogos, então, nós desenhamos nossos próprios jogos até quando o jogo for fornecido por uma terceira parte, por um terceiro, nós nos certificamos de aplicar os critérios de jogo responsável para garantir a observância das normas de jogo responsável. Em termos práticos, isso significa que nós precisamos avaliar o jogo antes de adotar, utilizando as mesmas ferramentas de avaliação de riscos que utilizamos com nossos próprios produtos. Esses produtos que são desenhados em La Banca. Nós também solicitamos recomendações técnicas, pedimos recomendações técnicas dos fornecedores, isso explica as questões mecânicas, estruturas de pagamento. Nós também perguntamos qualquer tipo de estratégia de jogos seguros que eles têm. Às vezes pedimos, muitas vezes, adaptações, ajuste quando for preciso, por exemplo, aplicação de restrições e limitações, ou por exemplo, quando for preciso a aplicação de uma medida específica de jogo responsável, também pedimos características de transparência. Para poder integrar o jogo na nossa plataforma, nós fazemos para poder monitorar, estabelecer limites e utilizar as ferramentas de proteção. A loteria exige do fornecedor que ele também observe e cumpra os requisitos de jogo responsável. Existem fornecedores certificados em jogo responsável. Para nós, esse é um aspecto bem importante. E no caso daqueles jogos desenhados com características de jogo responsável, você acha que ficam aí menos divertidos, menos interessantes? É uma ótima pergunta. Existe um conceito errado, que as medidas de jogo responsável deixam os jogos menos divertidos. Mas, na verdade, não tem a ver com a necessidade de escolher entre responsabilidade e lazer. Não, o importante é você atingir um equilíbrio entre ambos os conceitos, né? O nosso objetivo é a criação de jogos que sejam, que você possa curtir, aproveitar, que sejam atraentes, mas que ao mesmo tempo sejam transparentes. Nós entendemos que com algumas medidas, podemos gerenciar o impacto e gerar a proteção certa para as pessoas. E, ao mesmo tempo, a experiência de jogo tem que ser bem positiva. Durante sua apresentação, você mencionou que se um jogo tiver um risco muito alto, é um- é- vocês não lançam. Quais as medidas que vocês tomam quando houver um jogo de alto risco? Em função dos critérios de vocês de proteção, vocês fazem o lançamento do jogo se tiver alto risco? Não.
Nós temos uma definição: não iremos oferecer ou publicar jogos de alto risco. Caso nós desenhemos um jogo de alto risco, nós implantamos muitas medidas de jogo responsável. Notadamente, nós estabelecemos limites obrigatórios quanto à perda, quanto às pausas ou intervalos. Vemos as características do jogo, nós aplicamos Game Card ou Asterix para esse jogo não ser classificado como jogo de alto risco. Ótimo. Uma última pergunta antes de encerrarmos. O público estava com ótimas perguntas. Havia duas perguntas bastante semelhantes. Como é medido o impacto depois do lançamento do jogo? A feita implantação de pesquisas ou enquetes? Qual tipo de ferramentas de medida de impacto no jogo responsável? No caso de La Banca. Esse é um desafio para nós agora. Nós estamos começando a implantar um sistema de monitoramento comportamental para os usuários. No caso do lançamento do jogo, nós fazemos o monitoramento do comportamento dos usuários, classificação, o controle do que está acontecendo com o jogo lançado por nós. Se detectarmos algum problema, nós fazemos ajustes no jogo. Ajustamos, estabelecemos limites obrigatórios, estabelecemos intervalos, pausas, recetas, fazemos as mudanças necessárias para poder proteger as pessoas vulneráveis. E também é preciso considerar as pessoas com problemas de jogo. Não é a maioria das pessoas, costuma ser uma minoria dos usuários, mas você precisa manter uma oferta que leve em consideração esses aspectos. Você precisa conferir a abordagem para com as pessoas vulneráveis, mas ao mesmo tempo manter uma boa oferta de jogos para o resto da população que apenas gosta de ter um bom momento, de ter um momento de entretenimento. Obrigada, Sandra. Bom, acho que as lotéricas latino-americanas valorizam mesmo o seu apoio na região. Temos uma pessoa que deixou aí uma mensagem, né? Uma notinha na caixa de Q&A, agradecendo a você. Existem diferenças culturais na região, mas o seu apoio, sua assistência, sua ajuda fica muito valiosa. Muito obrigada. Então, Kirsten, temos agora. Como foi a reação do regulador com o Game Card? Eles concordaram? Qual a opinião com o Game Card? Qual a opinião sobre Game Card? Eles aceitaram, concordaram integralmente. No começo foi preciso eles se acostumarem a utilizar a classificação da Game Card, sobretudo para os jogos mais importantes. Nós começamos a utilizar Game Card para todas as mudanças aplicadas nos jogos, até os menores, né? Eles se acostumaram muito com a ferramenta, eles gostam e aproveitam. É uma é uma ótima medida. Utilizamos para todos os jogos agora. Trabalhamos com diversos reguladores, diversos ao longo do território da Austrália. Temos uma linguagem uniforme para falar entre eles, para se comunicarem. É um privilégio vocês tiverem adotado, né? Vocês terem adotado. Vocês utilizam Game Card também para se compararem com outros jogos, para estabelecerem indicadores de referência, benchmarks, para trabalhar com os reguladores. Não é para gerar aí uma concorrência, mas para trabalhar conjuntamente. Nós estamos sempre pensando em diversos jogos e trabalhamos de forma conjunta para poder estabelecer também
parâmetros. Muitas vezes nós aí estabelecemos uma, um itinerário de como podemos trabalhar no desenvolvimento do RG, do jogo responsável, sobretudo com os pontos online. Se houver outro operador que estiver oferecendo, tentamos trabalhar de forma conjunta na redução desse tipo de riscos. Durante a apresentação, você pôs o foco no online Kino, né? Kino Online, um dos jogos online. Você mencionou alguns alertas para aquele jogo. Por que você sugeriu uma faixa de 3 horas e não uma faixa de tempo menor? Qual o motivo para estabelecer aquele intervalo limite de 3 horas? Nós vimos que aquela medida foi bem sucedida em todos os lugares do mundo. Então, por isso que nós escolhemos e tivemos o compromisso de monitorar esse jogo no longo prazo para poder fazer uma análise para ver o impacto que tem. Nós revisamos também o limite de 3 horas, se ele for a configuração adequada, é uma melhora contínua. Vamos fazer um monitoramento. É uma medida no início desse ano, vamos fazer uma revisão. Nós sempre estamos melhorando. Trata-se de um processo contínuo. Temos uma pergunta super específica, não sei se for para Kirsten ou para Eva. A pergunta é a seguinte: qual é a avaliação da Game Card em termos de RTP, ou seja, o jogador que volta a jogar? Você fala do retorno, jogadores que voltam a jogar. Geralmente, 60% dos jogadores voltam a jogar no nosso jogo, mas sei que existem diversas medidas, sei que Stefan tem medidas diferentes. Depende do jogo. É, no seu caso, você utiliza a Game Card vocês utilizam a análise de todos os jogos que vocês utilizam para todas as avaliações? Para todos os nossos jogos. Por exemplo, por motivos regulamentares, vamos ter um novo jogo e precisamos mudar as regras do jogo. Para isso, nós temos regras novas e precisamos aplicá-las. Quando houver jogos novos, fazemos análise de risco e para todos os jogos. Identificaram jogadores de alto. Vocês identificaram jogadores de mais risco? Obrigada pela pergunta. É uma ótima pergunta. Eu não mencionei durante a apresentação, mas Winkhaus tem um sistema, um modelo de detecção que nós utilizamos com inteligência artificial. Quando você tem um sistema interno, você tem todos os dados do comportamento dos usuários, como eles compram, e podemos ver as condutas dos jogadores, dos apostadores, essa informação. Enviamos mensagens específicas, personalizadas, vemos o impacto das mensagens que nós enviamos e também o impacto dessas alertas que enviamos. Nós podemos ver o impacto com base nessa ferramenta para a detecção de riscos. A, a qualificação é em tempo real para raspadinha, Stefano? As máquinas, ali não aparece a qualificação na hora. A única coisa que nós fazemos é ter uma qualificação
Temos informação do produto. Essa informação também está disponível nas máquinas de moedas, mas não tem uma relação com o jogo em si, elas não estão conectadas, não estão vinculadas. Tenho aqui mais uma pergunta. Você tem algum exemplo de como comunicar a informação de risco? Se isso influencia a conduta do usuário, tem alguma forma de realizar esse monitoramento? Eu já mencionei que parte da nossa comunicação tem a ver com gerar consciência. Temos o programa de sustentabilidade. E a comunicação está dentro dos nossos parâmetros HPI, e para isso nós determinamos metas específicas. De fato, o índice utilizado por nós inclui essas perguntas ou enunciados, e temos enquetes que realizamos aos usuários, e temos uma base de clientes importantes para gerar essas enquetes para os clientes. Realizamos perguntas como: quanta consciência você tem do risco? Consciente você é do risco do produto? Você conhece esses elementos específicos? Isso é parte do programa de sustentabilidade que nós levamos adiante. Nós estamos medindo e também vemos que a comunicação tem um impacto no índice. E nós vemos que o índice tem sido estável. Bom, eu acho que já estamos sem tempo, então nós vamos terminar a sessão. Muito bem, o tempo que de todos os apresentadores utilizaram, os palestrantes, e sempre é um processo melhorar continuamente. Sara Taylor, você quer dizer algumas palavras para encerrar? Sim, eu gostaria de agradecer a Melissa pelo trabalho hoje como moderadora, e também gostei muito da apresentação do Dr. Sacco. Eu acho que é importante também reconhecer o valor dessa apresentação dos representantes da loteria com relação às ferramentas. E eles fizeram um trabalho excelente. É importante também as perguntas para que esse diálogo continue existindo. Nós nos encontramos amanhã, à mesma hora, o link é o mesmo, e nós vamos desmistificar o programa de certificação da nossa associação. Vamos ter um painel de avaliadores e vamos ver a experiência das loterias em diferentes níveis, e também pessoas ou loterias que chegaram no nível 4 que podem continuar aprendendo. Esperamos vocês amanhã. Também vamos ter interpretação espanhol-português novamente. Vocês podem também utilizar o botão de perguntas e respostas, e com isso nós fechamos a nossa sessão de hoje. Até amanhã. Obrigado a todos e até amanhã.